Irmãos, graça e paz. Vamos dar início à nossa escola bíblica desta manhã. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade de nos reunirmos na Tua casa para estudarmos a Tua palavra. Agradecemos a Ti pela vida de cada um dos irmãos que aqui já se encontram, por aqueles que estarão vindo, por aqueles que não poderão estar aqui presencialmente também. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, abençoe aqueles que estarão acompanhando essa escola através da transmissão. Que o Senhor fale a cada coração nesta manhã. Pedimos também que o Senhor receba os nossos louvores, os hinos cantados, fale conosco através da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos estar abrindo os nossos salmos e hinos no hino 464, Campeões da Peleja Sagrada. Vamos estar cantando este hino. Nada poderá faltar.
pé mais uma vez, aqueles que puderem, vamos estar abrindo as nossas Bíblias e fazermos a leitura do Salmo 113. São 9 versículos desse Salmo, que tem por título: O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Salmos de número 113. Eu estarei lendo esse salmo, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias. Salmo de número 113, o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Assim nos diz esse salmo: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalecido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Que Deus abençoe a leitura desse salmo nos nossos corações. Os irmãos poderem sentar. E como nos convida esse salmo, nós vamos estar agora cantando alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. O versículo 1 do salmo diz: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Nós vamos erguer as nossas vozes em louvor ao nosso Deus. Vamos estar cantando alguns cânticos. Amém. Mesmo sentado, nós vamos estar cantando o cântico logo de manhã. Tua voz ouvir
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé e finalizar esse momento com mais um cântico. Maravilhoso, quão formoso és, Rei do universo. Quão formoso és, Rei do universo, sua
agradecer por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, pela oportunidade de nos encontrarmos na Tua casa reunidos para adorar o Teu nome. Nós agradecemos por esses momentos e pedimos ao Senhor que continue a nos abençoar. Assim, com essa escola dominical, nós queremos entregar nas Tuas mãos neste momento a vida de cada professor que estará trazendo, ó Pai, a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor esteja usando os Teus servos poderosamente, para que a Tua palavra possa estar achando, ó Pai, lugar em cada coração aqui presente. Nós queremos também derramar diante do Teu altar o nosso louvor e a nossa adoração e pedir que o Senhor esteja recebendo, ó Pai, como aroma suave. Perdoe as nossas faltas, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos puderem sentar, a secretária tem oportunidade para recolher as ofertas e logo após, o professor. Irmãos, graça e paz, irmãos, amém? Vamos dar início à lição, a lição número 13. A língua, moderação e prudência. Ricardo Oliveira, pastor Ricardo Oliveira, produziu esta lição para nós. Ela está baseada realmente lá no livro de Provérbios. E Provérbios nos dá tanto conselho no que diz respeito à nossa língua, de como nós devemos falar, de como nós devemos conversar, né, uns com os outros, e de como nós devemos ter a prudência, né, sermos moderados naquilo que estamos falando, e de quem nós estamos falando, e como nós estamos falando. Então há uma necessidade de uma prudência realmente, né, para que a gente não venha a ferir ninguém, ou até mesmo falando a verdade, possamos vir a machucar alguém. Nós temos é muito grande. O texto é Provérbios 6. Seis coisas. Olhos sem coração que trama projetos
falamos, como nos dirigimos às pessoas, que o Senhor, com o teu Santo Espírito, venha a nos auxiliar, ó Pai, para que possamos vir a estarmos dominando, ó Pai, com o poder do teu Santo Espírito, algo que é tão pequeno, mas que pode trazer um prejuízo tão grande, ó Deus de amor, para as nossas vidas. Dai-nos, ó Deus de amor, uma manhã de paz e ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. A língua, moderação e prudência. Tiago, ele fala lá que o quê? Que o homem domina tudo. Nós conseguimos dominar tudo. Você doma um leão, você doma um tigre, você doma um cavalo, você doma até os animais marinhos, né? Aí ele diz, mas só que tem um órgãozinho bem pequenininho que nós temos, que homem nenhum doma, que é a nossa própria língua, né? Então, tenhamos cuidado com a nossa língua, com aquilo que nós falamos, né? É porque ela ainda está presa, se tivesse solta... Boa colocação, presbítero Joaquim, é porque ela ainda está presa, viu? Se ela tivesse solta, ela não falava nada, viu? Também, né? Uma série de problemas, um sério problema que enfrentamos dentro das igrejas é a falta de sabedoria de alguns do povo de Deus no trato das palavras. O velho problema da fofoca. Você sabia que a Bíblia fala muito sobre fofoca? E não se trata de um pequeno pecado, com muitos pensamentos, como muitos pensam. Está escrito, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Deus ordena, não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Levítico capítulo 19, versículo 16. O outro versículo anterior é Provérbios 8, 13. Ele também diz, além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não deve. 1 Timóteo 5,13, Paulo aqui está falando das viúvas, né? As viúvas que eram novas, que de vez de estarem trabalhando, elas começavam a passear de casa em casa, começando a fofocar e tirando as pessoas do seu serviço, né? E Paulo diz, olha, tomem cuidado com essas viúvas. Ele até fala, né, que a viúva, para ser considerada verdadeiramente viúva, ela tinha que ter mais de 60 anos. Porque aí, se o filho não pudesse assistir, né, se a família não pudesse assistir, a igreja tinha que assistir essa viúva e abençoá-la, né, o tempo da sua vida ali. Então, Paulo fala isso na sua carta a Timóteo. No Salmo 101, versículo 5, Deus diz, ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Deus é de opinião que pessoas tagarelas não o reconhecem, estando entregues a seus pensamentos corrompidos. Ele equipara as pessoas difamadoras como aqueles que não merecem confiança. Então, aqui é a palavra do próprio Deus mesmo, né? No Salmo 101, versículo 5, ao que as contendas caluniam o próximo, a esse destruirei, né? O Senhor falando a respeito daquela pessoa que é fofoqueira, que gosta de estar caluniando sempre as pessoas, né? Então, Deus, ele não abomina esse tipo de pessoa. Deus, ele abomina esse tipo de pessoa, é isso que a palavra dele nos diz. E em se tratando de pessoas que são tagarelas, que vivem falando mal das outras pessoas, né? Está aqui um texto que o Senhor, de fato, ele abomina esse tipo de pessoa. Até parece que essa pessoa ela não tem a presença do Espírito Santo de Deus, ou que ela não entende que Deus está presente todo o tempo. Se você conhecer a Deus, se você conhecer ao Senhor Jesus Cristo,
lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se todos os dias Cristo está comigo e eu tiver esse entendimento, então jamais eu vou falar da pessoa na ausência dela. Falar mal da pessoa na ausência dela. Nós até podemos falar da pessoa na sua ausência, desde que não tenhamos a mentalidade de querer denegrir a imagem dessa pessoa. Jonatas Eduardi, eu acho que é um pastor congregacional, né? Ele criou algumas resoluções. E uma das resoluções de Jonatas Eduardi é a seguinte: eu não falarei mal da pessoa na ausência dela, mas na presença, eu, quando possível, chamarei a atenção. Não é? Por quê? Porque não adianta eu falar da pessoa na ausência dela. O que vai adiantar eu falar na ausência da pessoa? Nada. O que é que isso pode trazer? Fofoca. Porque você fala mal na ausência da pessoa, outras pessoas escutam, aí vão dizer à pessoa: ó, fulano falou isso de você. E aí? E cada um aqui, quando a gente passa uma notícia, cada um aqui recebe de uma forma. O que é que os irmãos estão vendo? O que é que os irmãos estão vendo? Não, o que é que os irmãos estão vendo? O pastor se escondendo atrás da revista, boa. Mas o que é que os irmãos estão vendo? Só a capa da revista. Não estão vendo a revista, estão vendo só a capa da revista. Eu estou vendo a lição, uma das lições da revista, porque eu não estou vendo todas as lições. Eu estou vendo a lição número 13. Agora vamos lá. Apenas quem está aqui do meu lado talvez vai ver. O que é que os irmãos estão vendo? A capa da revista. Isso. Que lição eu estou vendo? E Cleito que está ali atrás, se tiver a visão boa. Agora eu estou olhando a lição número 9. Por que eu estou fazendo isso? É porque assim é a informação. Cada um vai absorver de uma forma. Então, a partir do momento que eu falo algo de alguém, na ausência dessa pessoa, o que pode ocorrer é que alguém tenha entendido errado ou tenha entendido corretamente, e dependendo da forma que você for falar a pessoa de quem eu estava falando, de que eu falei dela, talvez ela, ao receber a notícia, ela vai dizer: mas logo o pastor falando mal de mim, na minha ausência. Então isso traz alguns transtornos. Então, por isso que é bom a gente sempre falar onde? Na presença da pessoa. Porque ao falar na presença da pessoa, eu tiro toda e qualquer dificuldade. Eu vou tirar toda e qualquer dificuldade. Porque eu falei à pessoa. E falando à pessoa, ela me ouviu. Se outro chegar e dizer: o pastor falou de você, falou o quê? Falou isso. Não, ele falou para mim. Você entendeu errado. Então, é sobre essa pessoa que a lição está falando. Sobre o mexeriqueiro, aquele que sai semeando o mal. Vai colocando no coração das pessoas algo que nós temos que cortar pela raiz. Sim, o mexeriqueiro é esse. Ele está inventando. Inventa, aumenta, né, a forma que ele entendeu. A gente pode até falar a verdade, mas é bom a gente falar sempre na presença. Porque ainda que eu fale a verdade na ausência da pessoa, talvez alguém entenda diferente e vá. Né, e aí isso cria um grande problema. Eu me lembro uma vez, em uma determinada igreja,
alguém chegou com a lista e disse assim: é para melhorar a igreja. E aí, quando chegou na porta de uma irmã disse assim: se for para melhorar a igreja, então vamos esperar na assembleia e todos nós falamos com o pastor. E aqueles que têm alguma coisa contra o pastor, fale diretamente a ele. Agora, eu não vou assinar essa lista. Porque ao assinar uma lista, você pode estar assinando. Alguém chega para você e diz que é para melhorar, e depois chega e diz, como foi dito ao pastor: está aqui a lista das pessoas que estão insatisfeitas com você. Onde é que está a melhora nisso? Não é? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua e a maneira como nós nos dirigimos às pessoas, principalmente como cristãos. Como cristãos que somos. Deus, a palavra de Deus nos diz aqui, dentro da introdução, que Deus, o Salmo 105, ao que as escondidas caluniam o próximo, e a esse destruirei. Então, é a palavra de Deus. Salmo 101, 5. Deus é de opinião que os tagarelas não o reconhecem, estando entregues a seus próprios pensamentos corrompidos. Se nós conhecêssemos a Cristo, eu iria entender que Cristo todo o tempo está comigo. E Cristo jamais iria falar mal do irmão. Ele iria falar com o irmão. É diferente. Não é? Cristo sempre falou às pessoas. Ele sempre dirigiu as pessoas. E nós temos que entender essas coisas. A introdução ainda continua dizendo: além disso, as fofocas não precisam ser obrigatoriamente mentirosas. Muitos pensam: o assunto é verdade, por isso posso contá-lo a todos. Mas isto não está certo. Dizemos a verdade com falsos motivos. Com falsos motivos. Pode ter efeito ainda mais funesto do que falar em verdade. Então, assim, eu posso falar a verdade? Posso, mas eu tenho que saber como falar a verdade. E qual é a intenção de eu falar a verdade? Até nisso a gente tem que estar pensando. Porque quando eu falo a verdade, talvez eu esteja simplesmente querendo o quê? Denegrir a imagem do outro. É um pecado público. Um irmão nosso aqui bebeu. Foi beber em casa, bebeu tanto que saiu na rua. Entre aspas, eu estou só dando um exemplo. Aí o outro achou ele lá, caído no chão. Aí foi pegar: irmão, está passando mal? Aí quando ele disse: não. Aí aquele bafo veio no rosto dele. Nossa, você bebeu. E a igreja ficou sabendo que o irmão bebeu. E aí o que é que a gente vai fazer? Vamos malhar o pau no irmão. Você viu? Joaquim? Quem é Joaquim, hein? Porque ele estava bebendo na rua. Porque o pecado foi público. Isso, mas o pecado é público. Quando o pecado é público, a igreja sabe, as pessoas sabem. O carnaval está aí, ó. Aí o irmão foi para o carnaval. Não, eu fui vender água no carnaval, não estou participando de nada. Mas de repente está lá o irmão. Está bom, o Josi não gosta que eu dance de jeito nenhum. A hora que eu tenho a oportunidade de dançar, é uma escola, meu filho. Né? Aí, você não é crente? Aí alguém que conhece crente diz: rapaz, o cara não é crente. Eu vi teu pastor lá, foi vender água, mas estava dançando, viu? No meio da folia. Aí Cleito, em vez de vir a mim, vai e fala para os irmãos: o pastor estava dançando. O pastor estava lá no meio do carnaval dançando. Ele estava lá, nem devia estar lá vendendo água, mas ele foi lá. Estava lá no meio do povo. Aí fala para um, para outro, de repente, já está instalado uma verdade. Se isso fosse verdade, né? Carnaval eu não vou. Nem gosto de tanta aglomeração assim. Né?
Então, assim, até as verdades a gente tem que saber a quem dizer e como dizer. A melhor coisa é ir direto à pessoa, em vez de estar plantando, semeando no coração dos outros. Até a verdade nós temos que ir direto à pessoa. Quando o pecado é público, a igreja já sabe. Então por que a gente, se todos nós já sabemos o pecado público, a pessoa foi disciplinada, então por que a gente agora vai escarnecer da pessoa? Então, Deus abomina esse tipo de pessoas. Não. Tá certo. Você não falou direto para ele que ia falar para o pastor? Né? Você não falou direto para a pessoa que ia contar para o pastor que a igreja iria ficar sabendo? Pronto, fez certo. Agora, o que não podia fazer é ver, virar as costas e sair espalhando. É o correto, você está falando a verdade, mas você falou primeiro a verdade para a pessoa. Você viu o erro, você não se escondeu. Foi como alguém um dia disse assim: pastor, fulano está traindo a sua esposa. O irmão tem como provar? Tenho. Aí o pastor foi, pegou 4 pessoas, colocou dentro do carro e foi lá. E aí pegou realmente no flagra. Saiu as 4 pessoas e o pastor disse: você vai sair também, que foi você que me disse. Mas os oficiais, e pegou ali no flagra mesmo. Agiu errado? Não. Por quê? Já era público. As pessoas já falavam. As pessoas de fora já falavam. De fora da igreja. E o irmão viu, chamou o pastor, conversou com o pastor, ele tinha como provar e provou. Porque é assim, está aí Laiane, você pode perguntar a Laiane, a nossa advogada aqui da igreja. Ela gosta. Cabe ao acusador o ônus do quê? Da prova, né? Se você falar, você vai ter que provar. E se você não provar, aí você pode correr o risco de um processo. A pessoa chegou e disse: eu falo e eu provo. Ele falou e ele provou. Tem algum pecado nisso? Não. Não tem nenhum pecado nisso. Por quê? Era um pecado público. Todo mundo já sabia. Você já viu aquela história, o último a saber dentro de casa é quem? O último a saber dentro de casa é quem? É o pai. Não, é o pai. É eu mesmo. O último a saber dentro de casa é o pai. Porque a menina e o menino vai lá e conta para a mãe: e eu vacilei, eu pisei na bola, eu fiz isso. Já para a mãe ir tentar segurar o pai. Ó, fulano fez isso, mas calma aí, deixa eu conversar contigo. Ele fez isso, vai lá, conversa com ele, mas conversa com calma. Né? Geralmente é assim, o pai é sempre o último a saber. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação à nossa língua. Temos que tomar muito cuidado em relação àquilo que nós falamos.
Falar a verdade, nós temos que falar a verdade à pessoa. Pecado é público, você vai à pessoa e diz a ela. Das 7 atitudes que Deus abomina, registradas em Provérbios 16, 6, de 16 a 19, 3, quase a metade, tem a ver com o mau uso das palavras. Talvez por isso o livro de Provérbios, de tanto destaque a esse tema, as considerações de Salomão quanto ao uso das palavras podem ser agrupadas em 3 tópicos distintos. E aí, sem quadro, né? Palavras que ferem, que são verdade. Vamos colocar aqui as palavras que ferem, que são verdade, que às vezes a gente fala e passa despercebido. Vou dar uma. Se está gordo, hein? Acaba ferindo a pessoa, né? Outra palavra que fere, que é verdade. Falar a verdade. Não, falar a verdade eu acho que não fere. Mas às vezes fere, né? Por exemplo, se está gordo, é uma outra palavra. Bora, gente. Algumas precisam ser ditas, né? Acho que verdade tem que ser sempre dita. Você está magro, viu? Laiane, você está magra, viu, Laiane? Esse menino, olha como esse menino está. Mas você, né? Jô escutou muito isso de Rubens. Ela olhava assim para ela e dizia, eu estou magro. Eu disse, mas é assim mesmo, meu filho. Olha o menino, como é que o menino está. A gente chama o outro de magro, feio, gordo, né? Zaolho, caolho. Se a pessoa é fanho, a gente começa logo a rir. Você já esteve perto de um fanho? Aí tem gente que não se aguenta ouvir o fanho falar. E aí cai na risada, né? E aí essas coisas magoam, né? Essas coisas magoam as pessoas. E nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, em relação à vida do outro. Porque ainda que seja verdade, né, as palavras elas podem vir a ferir as pessoas. Agora existem palavras que a gente deveria estar sempre dizendo e que às vezes a gente não diz. Por exemplo, Amaral se elogiou a irmã Hilda, o corte de cabelo novo dela. Não, meu Deus do céu. Olha, essa palavra aí, olha a palavra. Né? A gente tem que tomar muito. Olha a palavra. Né? Então, assim, existem essas palavras. Você está muito linda hoje, meu amor. Tem que dizer, né? Para ganhar o dia. Né? Nossa, a comida está uma delícia. Né? Aí a pessoa só olha só o lado negativo. Rapaz, tu queimou o feijão de novo. Né? Catiana que gosta de queimar o feijão. Queimou o feijão de novo. Né? Aí essas coisas, né? A gente tem que aprender a tomar cuidado com o uso da palavra. Porque às vezes a gente não elogia quando deveriam ser elogiadas as pessoas que estão ao nosso lado. Né? Por quê? Porque a gente está o tempo todinho ali do lado da pessoa e se esquecemos de elogiar. Caímos na rotina de não elogiarmos as pessoas. Né? A gente tem que entender essas coisas. Né? Também tem isso, né? Olha aí, tá vendo? Olha a defesa. Olha o uso da palavra, tá vendo? Como é que... Olha o uso da palavra também, né? Tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com o uso da palavra, porque de fato, né? Uma pequena palavrinha pode pôr em chama. Uma pequena palavra pode pôr em chama tudo aquilo que a gente fez.
né? A primeira, a sua penetração, a questão da palavra, né? O poder das palavras, a sua penetração. O ponto 1 aí. As palavras têm o poder de penetrar na alma humana, quer para a edificação, quer para a ruína. Então, assim, às vezes nós guardamos algumas palavras e é bom a gente não guardar certas palavras. Ou ela vai nos levantar ou ela vai nos colocar lá para baixo. Por exemplo, eu já ouvi e perdoei. Vamos dizer isso. Você não vai ser ninguém. Você não vai ser ninguém. Isso numa sala repleta de pessoas. Ok. Mas eu perdoei. Porque é nossa função perdoar. As palavras têm o poder de penetrar na alma humana, quer para a edificação, quer para a ruína. Se eu guardasse aquilo para mim, talvez eu... Mas na realidade, eu só sou o que sou pela graça de Deus. E nós só somos o que somos pela graça de Deus e pelo amor de Deus. Nós temos que ter a humildade que tudo que nós temos, que tudo que nós construímos, foi Deus que nos deu. Eu não dei ouvidos a essas palavras, eu a ouvi, mas não coloquei no meu coração. Porque ouvir palavras nós ouvimos diariamente. Eu tenho muito problema quando alguém diz assim, a palavra tem poder. Para mim, a única palavra que tem poder é essa. Essa aqui. Essa transforma a vida, transforma mentes, transforma corações, muda todo o meu ser, muda os meus pensamentos. Essa palavra tem poder. Agora, a minha palavra, ou a palavra de quem quer que seja, tem não. Porque aí eu estou dando pé de igualdade a essa palavra, porque essa palavra aqui, ela é a palavra de Deus. Essa aqui muda. Isso. Vai achar que a palavra do outro é forte, que ele tem. Não, não tem. Somente a palavra de Deus aqui é poder. Eu não dou ouvidos a essas questões. E aí o texto vai nos dizer aqui, Provérbios 12, 18, palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Uma coisa é você ser precipitado no falar, e outra coisa é você saber o que falar na hora certa. Porque quando você é precipitado naquilo que você fala, às vezes você acaba trazendo um problema muito grande para si. Porque você não pensa antes de falar. E nós temos duas orelhas para mostrar que nós devemos o quê? A irmã Hilda fazendo? Falar menos e ouvir mais. Uhum. E o que fala, né? Saber o que fala, porque, pelo amor de Deus, ou elas vão penetrar no nosso coração se nós permitirmos, palavras ruins, ou nós vamos ter que perdoar, porque palavra ruim a gente sempre ouve. Eu já fui chamado de... E aí, em duas situações, uma dentro do ônibus. As pessoas não sabiam, eu estava voltando da igreja congregacional em Quipapá, dentro do ônibus, e eu estava em pé.
E aí tinha um rapaz que ele vinha só dizendo que pastor era ladrão, pastor era ladrão, era tudo. Tudo que de ruim era o pastor. Só que ele não sabia que eu era o pastor. Ou sabia. Né? Porque a cidade era pequena, eu fui passar um final de semana na igreja congregacional de Quipapá. Era solteiro, né? E eu vinha ouvindo tudo aquilo. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Aí eu disse, nossa, pastor, é tudo isso? Aí é mais o quê? Aí ele começou a falar. Eu disse, pois é, eu sou pastor. Aí ele parou, e todo mundo estava rindo, parou, né, dentro do ônibus e olhou. Aí eu tive que dizer, olha, todo segmento da sociedade. Não, aí todo mundo parou e olhou para mim. Eu disse, olha, todo segmento da sociedade existem bons profissionais e maus profissionais. Na Igreja Católica existem bons padres, excelentes padres e padres que não são bons padres. Na polícia existem excelentes policiais, mas existem alguns que infelizmente não honram a farda que estão honrando. Existem bons pastores e existem esses maus pastores que você está falando. Agora, eu nunca peguei numa arma, nunca pedi nada de ninguém e nunca roubei ninguém. Você disse que todo pastor é ladrão. Eu não sou. Ele parou e olhou assim para mim. Eu acho que é melhor a gente encerrar a conversa, né? E eu estava em pé dentro do micro-ondas, voltando para casa. Houve um silêncio assim. Todo mundo parou de falar mal do pastor. Acabou a conversa, acabou a risadagem. Eu acho que ali foi graça de Deus. Não é? Outra situação, não é, que a gente pôde viver também em relação a essa questão, uma foi dentro desse ônibus, a outra também foi, na época eu fazia musculação e era novo e tudo, e estava no seminário, e era uma senhora que ela conhecia que eu era seminarista, e ela falou da mesma forma que o rapaz. E aí chegou a hora que eu tive que parar e conversar. Estavam todo mundo rindo e a gente falei as mesmas palavras. Ela ficou muito chateada, essa senhora, saiu. Aí depois de um dia eu encontrei ela na rua. Aí ela chegou para mim e disse, Ângelo, que ela me chamava pelo nome, Ângelo, você me perdoa? Naquele dia eu estava errada, eu estava falando tal. Eu sabia que estava falando de você. Né? Você me perdoa? Não, está perdoado. Fomos chamados para perdoar. Se a gente for guardar no coração aquilo que as pessoas falam mal de nós, ou a gente vai se portar da maneira que elas estão dizendo, ou temos que nos portar diferente. Não é? Me chama de ladrão, me chama de gente ruim, diz que eu sou que não presto. Aí para essa pessoa, o que é que eu tenho que fazer? Demonstrar amor de Cristo, perdoar ela, mas também falar a verdade. Agora, se eu colocar isso no meu coração, como é que vai ficar as coisas? Vai ficar ruim para mim mesmo. Por quê? Porque eu vou guardar a mágoa no meu coração e aí sou eu que vou. Né? Então eu tenho que ter a palavra certa. Você tem que ter. Hã? Não espera um momento para dar o... Não, eu entendi. Não deve ser assim. Né? A gente espera o momento do outro estar na lama, que é para a gente esmagar a cana quebrada. Não, a gente não foi chamado para esmagar a cana quebrada, a gente foi chamado justamente para restaurar essas pessoas. Né? Então, assim,
a palavra certa na hora certa. Sem raiva, sem ira, sem rancor, não é? É usando a palavra de Deus, né? Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo, né? Então a gente tem que ter a palavra certa na hora certa. Porque a palavra errada é problema. A gente cria um problema. A gente joga gasolina, ou melhor, joga água no óleo quente. O que é que ocorre? Água no óleo quente. Pega mais fogo ainda, o negócio se alastra ainda mais. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a essas coisas. Muito obrigado, presbítero Amaral. Né? Palavras agradáveis, você tem que ter uma palavra agradável. Né? Não é jamais, né, dar o troco, como o Joaquim colocou, né, mas é nós termos a sensibilidade de que a palavra certa tem que ser na hora certa. Porque senão a gente cria um problema para a gente mesmo. Né? E as nossas palavras, elas vão penetrar na alma da pessoa. Você é burro. Aí dá um tapa na cabeça do menino. Ele está aprendendo. Aí ele tem dificuldade. Você é burro. Você é burro. Aí o menino acaba colocando dentro da cabeça. Eu sou burro mesmo. Então para que eu vou estudar? Então você tem que ter a palavra certa. Não, calma aí, vamos lá, você vai saber. Elogiar a criança, né? Sua letra está feia, sua letra. Você pode melhorar. E agora, hein, quando melhora um bocadinho, a gente já elogia. Ó, está ficando bonita, vai ficar mais ainda. Essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Para fazer a palavra certa, ela abençoa. Palavras de encorajamento, não desiste. É assim mesmo, as coisas ruins nos acontecem. Passamos por dificuldades, passamos por problemas. Jesus Cristo deixou isso bem claro para nós. Agora Ele pediu para que a gente tenha bom ânimo, que a gente não desista. A gente tem que incentivar as pessoas. E não colocar as pessoas, porque as palavras lá no fundo, elas entram lá na alma. Continuo dizendo, a palavra que tem poder de mudar a pessoa é a palavra de Deus. Mas a minha palavra em relação aos meus filhos, em relação às pessoas que estão ao meu lado, ela pode entrar lá na alma da criança ou da pessoa que está do meu lado e criar uma raiz de amargura. Criar uma raiz de amargura em relação àquilo que está sendo dito. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação às palavras. Sua propagação. As palavras produzem ideias na mente que devem... as palavras produzem ideias na mente de quem as ouve. E a ramificação de tais ideias pode trazer tanto o bem como o mal. No seu coração a perversidade está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Provérbios 6:14. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Então, assim, o que sai da nossa boca é o que a palavra de Deus nos diz. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio de maldade, só vai sair maldade. Se o nosso coração estiver cheio de rapina, só vai sair rapina. Se o nosso coração está cheio de coisas ruins, só vai sair coisas ruins. Agora, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, né, então é algo que a boca vai ser um manancial de água viva. Que eu vou produzir na pessoa algo bom para ela. E não algo ruim. Alguém chega e fala mal do irmão, e então eu vou e jogo água. Ele já está fervendo. Vai fazer mais o quê? Esquentar mais.
Alguém está falando mal do irmão e você vai junto com ele. Vamos falar mal dele. Vamos começar o que é julgar, né? A gente começa a julgar o outro e começamos a nos achar que somos melhores do que os outros. Quando nos esquecemos que a Bíblia diz assim, aquele que pensa está de pé, cuidado, não caia. Ou seja, que eu devo me colocar no lugar do outro. Que eu tenho que entender que o outro caiu, eu também posso cair. E que eu devo me colocar no lugar do outro da maneira como eu gostaria de ser tratado se caísse. Será que é jogando pedra? Será que é falando mal? Nós temos que tomar muito cuidado, por exemplo, em relação às nossas assembleias, porque tudo aquilo que é dito na assembleia fica na assembleia e é registrado em ata. Mas tem irmãos que ouvem na assembleia e que saem e que o assunto da assembleia se torna o almoço do dia, é o prato principal do dia. E não satisfeito ainda com o prato principal do dia, vai levar a sobremesa para o vizinho, para as pessoas que nem sequer são crentes. E aí traz um problema muito grande para a igreja. Por quê? Se o crente está falando mal da igreja, você acha que o descrente vai querer vir aqui? Se eu estou falando mal do meu irmão, você acha que o descrente vai querer vir aqui? Vai dizer assim, oxe, eles estão falando mal deles mesmo, se eu pisar lá, vai falar mal de mim? Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque a propagação, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Agora, se nós começarmos a falarmos bem da igreja, falarmos a verdade de bem da igreja, como a igreja tem se portado, como nós estamos vivendo na sociedade. Eu acho interessante o irmão do presbítero Carlito. Manel, eu não sei quem convidou o Manel para vir aqui na igreja, mas ele veio. E eu estou vendo que Manel, ele não está satisfeito em vir sozinho. Ele está chamando a família. Está chamando a filha, chamou a filha, os netos, o filho. E ele fala, eu estou indo na igreja. E eu vou à igreja, e traz os filhos aqui na igreja. É algo que é natural. Se eu ouço algo bom, então eu quero dar isso às pessoas. E ele tem feito isso. Coisa que todos nós devemos fazer. Trazer a nossa família, trazer os nossos amigos. Ele me vê na rua, ei, pastor! Ele está propagando algo, está falando bem da igreja. Coisa que nós devemos fazer uns com os outros, né? Falar isso, naturalmente. Convidar pessoas para estarem aqui. Né? A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. No seu coração a perversidade, sempre planejando o mal, semeando discórdia. Isso não pode ser a boca do crente. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Semear o bem, falar do amor de Cristo, chamar pessoas, convidar pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Eu não sei quem convidou, talvez o irmão Carlito tenha convidado, mas ele chegou aqui, sentou ali um dia e tem vindo todos os cultos. E eu acho interessante que às vezes ele chega aqui e diz, você não veio por quê? Eu já vi ele cobrando Cristiano, você não veio por quê? Cristiano, não tio, eu estava com a dor e por isso que eu não pude vir. Mas ele cobrando. Nós temos que nos cobrar. Por que os irmãos não estão vindo nos cultos durante a semana? Por que só estão vindo só uma vez na semana? Às vezes é de manhã e às vezes é à noite. Por quê?
Temos que mudar a nossa atitude, temos que estar mais presentes, né? As palavras, meus irmãos, que nós colocamos, que nós lançamos, elas penetram dentro dos nossos corações. Espero que produzam coisas boas. Os limites da palavra não substituem os atos. Nossas palavras jamais vão substituir os atos. Porque eu posso ter um bom discurso e viver nada daquilo que eu estou pregando, nada daquilo que eu estou falando. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Você só falar, mas e viver? A gente tem que viver. Nós precisamos viver, de fato, né, aquilo que nós estamos falando. Se eu falo para o bem, então vou viver para o bem. Não alteram os fatos, ou seja, as palavras não vão alterar os fatos. Você pode dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa o coração não perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Aqui está algo que eu gosto muito, todas as vezes que eu leio o Novo Testamento. É que Jesus sabe todas as coisas. Você não tem desculpa a dar para o Senhor Jesus. Nenhum dos dois, nem eu, nem Josi, nem Pedro, nem Joaquim, nem Hilda, nem Amaral, nem Luizinho, nem Leandro, nem Alain, nem Laiane, quase que foge, viu? Nem Juninho, nem Maria, nem Catiane, nem Carlito, nem Geni, nem Iraídes, nem Nice, nem Lenice. Ela até baixou a cabeça. Você não tem desculpa, porque Jesus Cristo te conhece. Eu perguntei, não foi para o mal, ele conhece teu coração. Leia lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus conhecendo o pensamento, Jesus conhecendo a malícia do coração, Jesus sabendo quem eles eram. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ele sabe quem nós somos, ele sabe quem nós somos de fato. E aí, não alteram os fatos, as palavras não vão alterar os fatos. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. O que é que adianta? Um vaso de barro coberto de prata. Caiu, quebrou. Caiu, se espatifou. Não presta para nada. Então, assim somos nós, né? Nós devemos... As nossas palavras não vão alterar os fatos. O que você vive, o que você fala, não vai alterar nada. O que vai alterar são os nossos atos. Agora, se eu falo e estou vivendo aquilo que eu estou falando, então eu tenho a tranquilidade de poder colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz. Eu digo, venha, mas eu não vou. Venha à igreja, mas eu não vou. Participe, mas eu não participo. Vamos fazer, mas eu sou o primeiro a dizer, isso não vai dar certo. Eu acho que nós temos que medir bem, né, o limite das palavras, é poder viver. Mais forte do que as palavras são as nossas atitudes. Muito mais forte do que a palavra é a minha atitude, a sua atitude. Como eu vivo, como me importo, o que falo. Como eu me importo com os meus irmãos. Isso é mais importante, meus irmãos. A maneira como nós vivemos é mais importante. Por quê? Existem pessoas aí que talvez nunca tenham a oportunidade de ler a Bíblia, como nós temos. E a única Bíblia que elas vão ler é a minha e a você.
Diante de circunstâncias diversas, eles vão olhar para nós e vão dizer: como é que você agiu assim nesse momento? Porque eu agiria completamente diferente de você. Alguém falou mal de você e aí a pessoa até está tentando fazer o bem. Ô Cainha, Cleito está falando mal de você, Cainha. Aí Cainha olha e diz assim: tu ia dizer o quê? Hã? Eu não acredito. Né? Que irmão, tá vendo? Fala mal dele, não? Tá rindo, né? Isso. Deixa eu chamar ele aqui para ver se ele... Não. Né? Nós temos que encerrar os assuntos dessa forma. Tá, ó, a pessoa está falando mal de você. Quem é? É fulano. Mas não diz para ele, não. Não. Você está me dizendo, eu vou chamar ele aqui agora para a gente resolver esse problema. Para nós resolvermos o problema. Nós precisamos, né, ter atitudes. Ele falou mal de mim? Tá certo, eu perdoo. Em nome de Jesus. Vá. E a gente vê muito isso em serviço, em trabalho, em locais. Eu vejo muito isso na questão dos professores, né? Eu sou casado com uma professora. Né? Eu acho que todas as classes, elas têm uma certa separação, mas parece que professor, eu não sei se eu sou casado com uma, né? Você é casado com uma, você também é casado com uma professora, né? Parece que é uma classe meio desunida. Né? Os professores estão rindo aqui. Parece que é uma classe meio desunida aí. E falam mal, às vezes, umas das outras mesmo. Uns dos outros, os professores. Assim como existem pastores que também falam mal uns dos outros. Como acabar com isso? Eu perdoo. Tá bom, não é assim mesmo. Nem por isso você é indiferente. Eu vou amar meu irmão. Não é isso que Cristo fez? Não foi assim que Cristo agiu? As pessoas falavam mal de Cristo, ele sabia o coração. E ele perdoou essas pessoas. Ele perdoou aqueles que o crucificaram. Você acha que ele não perdoou aqueles que estavam falando mal dele? Acho que nós, né, temos que entender que os nossos atos são melhores do que as nossas próprias palavras. A maneira como eu vivo, como eu me importo. O bom uso da palavra. Essa lição ela é pequena e ela é bem prática. O bom uso da palavra. Alguém pode ler para mim? Fale com honestidade. Leia para mim, Luiz Carlos, por favor. É o terceiro ponto. Fale com honestidade. Não se compra honestidade, nem se pode viver sem ela. Como o beijo nos lábios, assim a resposta com palavras sinceras. Provérbios 24, 26. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. Fale com moderação. Quanto menos palavras, menos risco em tropeçar. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 10, 19. Pense antes de falar. Quem fala por último, fala melhor. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Provérbios 15, 28. Aí, até os 3. Falar com honestidade, né? A gente tem que ser honesto, você tem que ser honesto. Como beijos nos lábios, assim a resposta com palavras sinceras. Dependendo de quem dá o beijo, né? A gente tem que ser honesto, o cristão tem que ser honesto.
E a honestidade nossa tem que ser algo que seja bom, que seja boa. Eu me lembro do meu irmão, esse irmão meu, ele faleceu aos 24 anos, Rogério, mas quando ele era pequeno, minha mãe contava uma história dele. A história do bolo, vocês se lembram da história do bolo? Acho que eu já contei aqui. Minha mãe saía para visitar as pessoas e levava ele. Não tinha com quem deixar, ele ia junto. A pessoa chegava lá, queria agradar ele, dava um pedaço de bolo para ele. E ele comia o bolo. Se desse outro pedaço, ele comia. Se desse terceiro pedaço, acho que minha mãe já dizia, não, já chega, não precisa dar mais não. Mas ele comia. E aí perguntava-se a ele, quando você der uma coisa à criança, você não pergunte se ela gostou, porque a honestidade está ali, viu? E aí, meu filho, gostou do bolo? Aí ele dizia assim, não, quem faz bolo bom é minha mãe. Ele era honesto, minha mãe sempre fez um bolo excelente, né? Agora, a honestidade, né, tem que ser dita com sinceridade. Né? Falar com moderação, ou seja, não precisa falar muito. Como quem fala demais acaba caindo em transgressão. Você já viu, a gente tem um ditado aqui que diz o quê? Quem fala muito dá o quê? Bom dia a cavalo. Então é melhor a gente falar com moderação. Porque se a gente fala muito, a gente acaba caindo em transgressão, a gente acaba pecando. Então até nisso, o crente tem que ser honesto, ele tem que ter uma moderação, ele tem que pensar antes de falar, pense antes de falar. Nós temos que pensar antes de falar. Não vá soltando logo, não, porque quando a gente fala demais, a gente acaba se prejudicando. A gente acaba magoando as pessoas. A gente acaba criando uma raiz de amargura na pessoa, porque a gente fala demais. A gente tem que pensar antes de falar, tomar cuidado, né? O coração do justo medita o que há de responder. Ainda que a pessoa me fale mal, eu tenho que pensar 2 vezes ou 3 antes de responder a pessoa. E às vezes é melhor a gente ficar calado e nem responder. Porque se a gente responder, talvez vai criar ainda uma animosidade ainda maior. Então, às vezes, o cristão tem que ficar calado. E se for falar, fale com honestidade, com sinceridade do coração. Fale com temperança. Pode ler para mim, Caio, por favor? Fale com temperança. Quem sabe conversar com calma demonstra inteligência. Quem ouve e analisa antes de emitir sua opinião, pode falar com mais eficácia. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. A língua branda quebra ossos. Provérbios 25:15. Fale com justiça. Falar pouco não significa se omitir. Precisamos falar o necessário, na hora certa e de forma eficaz, sem jogar a conversa fora. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Provérbios 15:23. Fale com espiritualidade. Eis um momento excelente para testemunharmos sobre os acontecimentos admiráveis de Deus, que Deus já realizou em nossa vida. Mateus 12:34, Provérbios 4:23. Falar com temperança, a gente tem que... Muito sal, o que é que acontece na comida com muito sal? Comida fica boa? Salgada demais não é bom. Pouco sal é bom? Não, né? Pouco sal também não é bom. Sem sal já tem, né? Vamos lá, comida sem sal é boa? Não. Com muito sal? Então o tempero tem que ser na medida certa. Quando a gente vai falar, a gente tem que ter o tempero na medida certa daquilo que a gente está falando, né? Porque a palavra dura
suscita a ira, e a branda desvia o furor. Quem foi esse que estacionou o carro aqui na porta da minha casa? Esse bandido, miserável, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vai chegando o irmão Pedro. Ô, minha irmã, me desculpe, me perdoe. Me perdoe, eu não sabia que a senhora não gostava, a senhora pode me perdoar? Senhora... Aí, de repente, a mulher, não, meu filho, não, me perdoe, eu abraçou, beijou, tá xingando, o cara tá abraçando, tá... E aí a mulher olha assim, diz, ô, meu filho, me perdoe. Né? As atitudes falam mais alto. A palavra branda desvia o furor. A dura suscita a ira. A dura vai... Já pensou se irmão Pedro chega também com 2 quentes e um fervendo? Mas a branda desvia sempre o furor. Fale com justiça. Que alegria é ter a resposta adequada. Fale com justiça. Fale com justiça. A gente tem, como texto bíblico aqui, falar com justiça não é se omitir, né? Falar pouco não significa se omitir, mas é falar aquilo que tem que ser dito. E fale com espiritualidade. Meus irmãos, eu só posso falar com espiritualidade só se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Fora isso, é carnalidade. Tem alguém que está chutando fio aí, ó. Quem é que está chutando fio? Isso. Não é? Fale com justiça. Né? Fale com espiritualidade, ou seja, eu só posso falar. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Né? Então, aqui está o fim da lição. Como eu disse, ela é bem prática. Essa lição, acho que foi a primeira lição que eu comecei e terminei no mesmo dia. Como Josice, ela é pequena e ela é bem prática. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Penso. Ouça mais. Pense antes de responder. Fale com justiça. Se coloque no lugar do outro. Eu acho que essa é a melhor coisa, você se colocar no lugar do outro. É a lei de ouro do Evangelho. Dê ao outro aquilo que você quer para você. Pergunta, o que é que você quer para você? Coisas boas, né? Eu só quero coisas boas para mim. Eu nunca desejei nada ruim para mim. Ainda que as coisas ruins me aconteçam, eu nunca desejei coisa ruim para mim, mas eu desejo coisas boas para mim mesmo. Então a lei de ouro do Evangelho é dê ao outro aquilo que você quer para si. O que é que você quer para você? Coisa boa? Então dê coisa boa. E não existe nada melhor do que a palavra de Deus. Porque ela transforma a nossa vida, transforma as nossas atitudes, transforma quem nós somos. Pense antes de falar, fala a verdade. Mas fala a verdade se colocando no lugar do outro, sabendo que ao se colocar no lugar do outro, você vai querer falar o melhor para o outro. Porque você vai se tratar da melhor forma possível. Vamos orar? Alguém já disse que Satanás tinha inúmeras armas. Armas bem sofisticadas. E a que mais ele vendia era a enxada. Tinha máquina de colher. Tinha máquina de plantar. Tinha inúmeras máquinas.
mas a que ele mais vendia era a enxada. E aí alguém um dia foi perguntar, mas por que é que você vende mais a enxada? Aí a pessoa disse, é porque é devagar que ele ia semeando dentro do coração do povo a fofoca. Sem pressa. E ela ia crescendo. Enxadada, enxadada. Buracos sendo cavados bem devagarzinho. E de repente já estava lá, tudo plantado. Porque quando a coisa é muito grande, aí todo mundo vai dizer, não, isso aí não. Mas quando o negócio é devagarzinho, na casa de Joaquim, na casa de Pedro, na casa de Luizinho, na casa dos irmãos, e aí o negócio vai crescendo. Essa era a arma que ele mais vendia. Não usemos das armas de Satanás. Usemos as armas de Cristo. As armas que ele nos deu são melhores e trazem vida e paz. Curva sua cabeça. Deus, no nome de Jesus, no mundo em que nós vivemos, onde as pessoas usam, ó Pai, os meios de comunicação para semear o mal, para propagar mentiras, na igreja na qual nós estamos plantados, na igreja onde estamos enraizados, na igreja que o Senhor nos colocou, na igreja de Cristo, todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que pertencem a Cristo, que possamos vir a estarmos usando as tuas armas, usando o discernimento do teu Espírito Santo, usando, ó Pai, o domínio próprio, usando, ó Pai, a tua bondade, a tua benignidade, a tua misericórdia, que possamos também vir a usar, ó Pai, essas armas nas nossas vidas, para que quando as pessoas venham a falar mal de nós, possamos ir simplesmente a perdoar, no nome de Jesus Cristo, e continuar a caminhada rumo aos céus. Ajuda-nos, porque nós só podemos, ó Deus de amor, estar nessa caminhada, porque Cristo está conosco, porque o teu Santo Espírito está conosco, porque a tua palavra está enraizada dentro dos nossos corações. E o Senhor nos chama, Pai, a vivermos uma vida digna diante do Senhor e diante da sociedade. Não permitas, ó Pai, que venhamos a dar ouvidos ou abrir os nossos olhos simplesmente para as coisas desse mundo, mas que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos para as coisas espirituais que o Senhor tem a tratar conosco. Ajuda-nos, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua paz, e que possamos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, exalarmos o bom perfume, o perfume de Cristo, aquele que atrai as pessoas para estarem aqui conosco, ouvindo a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A secretária tem a oportunidade, por favor. Bom dia, irmãos. Relatório da Escola Bíblica Dominical, domingo 25 de janeiro de 2026. Classe Cordeirinho de Jesus.
Matriculados 4, ausentes nenhum, presentes 4, visitantes nenhum, total 4, Bíblias 2, revistas não houve, ofertas R$ 1,75. Classe Joias de Cristo. Matriculados 7, ausentes 1, presentes 6, visitantes não houve, total 6, Bíblias 4, revistas 4, ofertas R$ 8,35. Classe Heróis da Fé. Matriculados 6, ausentes 2, presentes 4, visitantes não houve, total 4, Bíblias 3, revistas 4, ofertas R$ 3. Classes Carla, Lídia e Samuel. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 10, 19. Classe Calley, matriculados 12, ausentes 3, presentes 9, visitantes não houve, total 9, Bíblias 9, revistas 7, ofertas R$ 4. Classe Lídia, matriculados 11, ausentes 3, presentes 8, visitantes não houve, total 8, Bíblias 8, revistas 6, ofertas R$ 12,80. Classe Samuel, matriculados 11, ausentes 2, presentes 9, visitantes 1, total 10, Bíblias 10, revistas 9, ofertas R$ 40,75. Total de hoje, matriculados 51, ausentes 11, presentes 40, visitantes 1, total 41, Bíblias 36, revistas 30, ofertas R$ 70,65. Classe vitoriosa, sendo o quarto domingo do mês, vitória por revistas. E a classe vitoriosa é Samuel.
avisos da semana. Hoje à noite o culto está na direção da União Auxiliadora Feminina. Anne estará trazendo a mensagem. Na quarta-feira, nossa irmã Hilda estará na direção da liturgia do estudo. O irmão Joaquim estará dando o estudo bíblico. Na sexta-feira, nossa irmã Nice estará sendo responsável pela reunião de oração. E no sábado teremos a atividade dos jovens. Mais algum aviso? Então, na terça-feira também, aqui na igreja, reunião da União Auxiliadora Feminina. Tá. Irmãos, nós conseguimos junto à Igreja Avivamento Bíblico, né, um local para termos o nosso retiro. Nosso retiro vai ser lá no Pandeiros. Né? Eles têm lá um local onde tem 3 banheiros, né? Com inúmeros chuveiros, inúmeros vasos. Né? Um banheiro será masculino, os outros 2 serão femininos. Nós temos um local de culto coberto e temos também a cozinha deles, que é industrial. Né? O fogão também, a geladeira. E vamos ter o nosso retiro de carnaval. Deixa eu voltar aqui, que esse negócio está fazendo coisa que eu não estou pedindo. Vamos ter o nosso retiro de carnaval nos dias 14, 15 e 16, sábado, domingo e segunda. E esse retiro de carnaval é necessário que você tenha a sua barraca, né? Uma barraca de camping. E aí, se você quiser ir conosco, esteja nos dando os nomes. Eu vou colocar na lista da igreja, meus irmãos, porque assim, daqui para o Pandeiros é quase 70 quilômetros. Né? Eu estava olhando dá quase 70 quilômetros do local para onde nós vamos. E assim, eu vou colocar uma lista, né, para que venha a baratear ainda mais o custo da nossa ida até lá. Então assim, nós vamos colocar uma lista de alimentos, e aquele irmão que quiser nos abençoar fazendo uma doação desses alimentos, né, você olha lá na lista e não, eu quero doar o arroz, eu quero doar o feijão, né? É o mais grosso assim, para que a gente possa vir a baratear o máximo a ida daqueles que estarão indo, né, até o nosso retiro espiritual. Nós já falamos também com os irmãos do Fabião, né? Estamos esperando a resposta deles hoje, se eles estarão indo conosco, e também abrimos para os jovens ali da Igreja do Avivamento Bíblico que queiram ir conosco também. Então, não será apenas a nossa igreja. Essa lista também vai ser levada para essas igrejas que vão estar participando, né? E aí fica uma lista em cada uma dessas igrejas que vão participar, para que a gente possa vir a baratear o máximo o custo da nossa ida ali. Ainda haverá um custo, né? Qual custo? É a questão da mistura, não é? Porque nós não vamos colocar mistura, né? Aqueles que vão acampar têm que comprar a mistura, né? E o nosso translado daqui até lá, quem vai de carro, combina com quem vai dentro do seu carro a questão do combustível para poder ir, ficar lá esses 3 dias e voltar, né? Então, a gente espera, né, baratear o máximo o custo do nosso retiro espiritual. Será com essas igrejas, Avivamento Bíblico e o pessoal do Fabião. E ainda estamos esperando a resposta dos nossos irmãos de Itacarambi, se eles também estarão indo participar conosco. Qual é o custo lá do acampamento? 0. Pastor Altamiro disse que não iriam nos cobrar nada, né? Então, isso é bênção de Deus para nós, né? E agora, basta agora nós também colocarmos os nossos nomes na lista, aqueles que vão participar, né, para estarmos indo até ali o Pandeiros e termos o nosso retiro espiritual. Tá ok? Eu estou esperando a resposta do pastor Mário, do pastor Clemilson, para que a gente veja um tema e coloque para o nosso acampamento. Tá ok? São esses os meus avisos. Lá no Pandeiros. Isso, mas vai comigo. Isso, mas vai comigo, né?
Fica ali. Tá. Não tem ali a cachoeira do Pandeiros? É abaixo da cachoeira, ali mais quase uns 2 quilômetros. Um local que tem o rio nos fundos, que é raso. O pastor Altamiro disse que é raso. A água chega ali no joelho, né, e tem uma parte que eles usam para tomar banho, né, o pessoal da igreja do Avivamento. Então é um local muito bom, né, estivemos lá, né, eles vão fazer lá, rastelar, né, e limparem lá os banheiros, tudo. Disseram que iam nos entregar pronto para a gente só chegar, armar as barracas e termos os nossos cultos ali, tá ok? Abaixo da cachoeira, né? Abaixo da cachoeira, tá ok? Bom, vamos colocar de pé. Vamos estar cantando o hino 346 e depois nós vamos estar orando pelos aniversariantes da semana. Salmos e hinos 346, iguais a Daniel. Temos a Eude também, né, filha da nossa irmã Uda, que é no mesmo dia de Cleito. Então nós vamos estar orando pela vida de Cleito, de Eude e de Sérgio. Não teve mais alguém com a Alexandra, quem foi? Ah, tá. Então temos Sérgio, Alexander, Cleiton e Eude. Vamos estar orando. Senhor Deus, somos gratos a Ti pela escola realizada, pelo tempo passado aqui na Tua casa.
Agradecemos a Ti agora pelos aniversariantes da semana, clamamos as ricas bênçãos do alto sobre a vida de cada um deles. Pedimos pelo Alexander, pelo seu crescimento, seu desenvolvimento, que o Senhor esteja abençoando a sua vida juntamente com a sua família, pela vida do Sérgio também, que o Senhor esteja guardando, esteja alcançando com a Tua graça, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos familiares também. Pedimos pela vida da Eude, que o Senhor continue a abençoar a sua vida, a vida dos seus filhos, que o Senhor a cada dia fortaleça a sua fé. Pedimos também pela vida do Cleiton, continue a abençoá-lo, continue a guardá-lo, continue a ser com ele em tudo aquilo que ele intentar fazer, que o Senhor continue a capacitá-lo a cada dia para estar desenvolvendo os dons e talentos que o Senhor tem dado a ele na Tua obra, e juntamente com ele que o Senhor abençoe a cada um dos seus familiares. Somos gratos pelos momentos passados aqui na Tua casa, pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e à noite nos dê a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para o culto, louvor a Ti, e também para ouvirmos da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Somos gratos também pelo nosso irmão Virgulino, que está aqui da congregação de Nova Esperança. Deus esteja abençoando a vida do irmão a cada dia. Vamos estar falando do nosso versículo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 11 e 12. Assim está finalizada a nossa escola bíblica de hoje.